ouviu falar em arquitetura de alto padrão? Pois é, hoje a gente vai conversar com a arquiteta e designer Stephanie Matos, que está aqui comigo para a gente falar sobre conceituar um pouco o que é isso, qual é esse conceito de uma arquitetura de alto padrão. Tudo bom, Stephanie? Tudo bem, Mila. Primeiro te agradecer pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que caracterizam uma arquitetura de alto padrão. Né? Então, assim, é muito além de uma decoração. Tá. Né? Vai desde o início de um planejamento muito cuidadoso na fase de projeto arquitetônico, onde a gente aplica todas as necessidades do cliente e faz um planejamento de espaço para trazer funcionalidade, conforto e praticidade para o dia a dia do cliente. E o alto padrão, ele vem de arquitetura e interiores também, né? Design e decoração, como você falou. Então, desde a arquitetura, ela pode ser só a parte de decoração e também a parte de arquitetura ou um conjunto, né? Isso, exatamente. Tá. Na verdade, eu digo até que desde o primeiro contato com o cliente, de um cliente de alto padrão, você precisa ter um tratamento mais cuidadoso, mais exclusivo. É um cliente que ele É mais exigente, pede isso, é um cliente extremamente exigente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, essa atenção na fase de briefing com o cliente, captar todas as necessidades para aplicar nesse projeto. Então, é um projeto exclusivo para um cliente. Pronto, Né? Nenhum cliente é igual ao outro, né? Ele é tratado de forma exclusiva. A partir daí, a gente desenvolve um projeto, né? Preza pelo uso de materiais de boa qualidade, de alta durabilidade, né? Para a gente ter um nível de acabamento mais refinado também. E a partir daí a gente vai evoluindo nas etapas. Eu costumo dizer que é muito além da decoração, porque a gente não adianta a gente ter móveis maravilhosos de designs, móveis, né, que chamem a atenção sem uma base bem preparada. Né? Então, é esse conjunto de elementos que criam essa arquitetura de alto padrão, que a gente chama, né, o projeto de alto padrão. Você falou aí bastante na questão do design, né? Porque design é uma palavra que ela, na verdade, é mal interpretada, porque ela serve para tudo e ela não significa, no final, ela só significa desenho, né? Mas quando a gente fala em design de mobiliário assinado, por exemplo, ele cabe numa arquitetura de alto padrão, né? Que nem sempre consegue colocar numa arquitetura mais tradicional, mais convencional, por causa do custo mesmo. Do custo, né? E da exclusividade, como você falou, né? Claro, e a gente tem que levar em consideração que esse mobiliário, para ele ter esse custo, ele tem uma história. São materiais de excelente qualidade, que você pode ter para a vida toda, às vezes passar de geração para geração e contar uma história ao longo do tempo. É verdade. Né? Então, esse cliente de alto padrão, ele aprecia isso, ele valoriza essa... É uma arquitetura que tem muita arte também, né? Também. Provavelmente, né? Também tem muita então, arte. Né? Objetos de arte. Isso, né? de design, Escultura mobiliário, um sofá, uma poltrona. É que às vezes basta uma peça ali, sabe? Sim. Que, assim, você tendo uma base bem trabalhada com excelente acabamento, você pontua uns elementos que vão trazer esse destaque. É uma arquitetura mais minimalista, ou não? Também. Né? Eu costumo dizer que mais do que nunca a gente pôde, nesse momento de pandemia, valorizar o minimalismo, né? O excesso, ele tá caindo em desuso. Isso. Né? Às vezes as pessoas acabam achando que uma arquitetura de luxo é aquela arquitetura excessiva, uma arquitetura de alto padrão é uma coisa exuberante, sabe? E na verdade não, muito pelo contrário. Né? A gente preza pela praticidade, pela funcionalidade e pela qualidade de acabamento. Né? Então, muito além também do projeto de alto padrão, a gente precisa estar muito aliado a uma boa execução também. Porque não adianta você fazer todo o detalhamento, o arquiteto detalha todo o projeto e na hora da execução mal executado e aí perde todo o valor daquele trabalho, né, daquele projeto. É verdade, você falou coisas aí, ó gente, vale a pena parar e pensar isso que ela está falando. Então, para você ter uma arquitetura que no final ela seja considerada de alto padrão, você precisa ter
um bom acabamento, né? Ou seja, uma obra bem executada, com bom acabamento, bons materiais, né? Exato. E assim, e atender a função e as necessidades daquele espaço e daqueles usuários, né? E uma Stephanie? coisa muito aliada à outra. Você pode ter um mármore maravilhoso e se ele é mal assentado, é mal, né, instalado, acabou o seu projeto, acabou o valor daquele produto. É né? verdade. A mesma coisa que eu falo quando você investe em mobiliário bacana, mas você não tem um chão com uma revestimento base legal, bem executada, com um nível de acabamento refinado. Perfeito, né? Então, perfeito. é uma coisa ligada à outra. Agora, me diga uma coisa, Stephanie, e pode ser arquitetura de residencial, comercial, corporativo? O alto padrão vai para todas essas áreas? Vai para todas as áreas, escritórios. Também você pode ter um projeto de alto padrão para um escritório, hotelaria, tudo, né? Todas as tipologias projetuais se encaixam dentro de uma arquitetura de alto padrão também. Ah, que legal, que legal. E então é um mercado que ele não é tão pequeno. Quando a gente para às vezes e pensa, acha assim, não, só vai ter apartamento de luxo. Não é só isso, né? É uma coisa de marcas que precisam, né, de uma durabilidade. Lojas também investem muito numa arquitetura de alto padrão, porque ela precisa atrair o cliente, né? Então, assim, é você atraindo o seu cliente, mas o seu cliente precisa captar o cliente dele que precisa viver umas experiências naquele local. Exatamente. Né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado, porque você não tem que estar pensando apenas no seu cliente, e sim no cliente do seu cliente, que é quem vai... Que é o objetivo do que ele está fazendo aquilo, né? E eu acho que aí é que o projeto ele tem que ser muito mais bem planejado, né? Para você conseguir atingir todo o... É verdade, todo o ciclo, todo o objetivo do processo. Então, né? Tem que ter um cuidado tanto na escolha de materiais, iluminação é muito importante. Isso. Eu digo que a gente tem que trazer os outros sentidos também, né? Então, texturas, né? Para criar essa experiência. É verdade, é uma questão sensorial mesmo, Exatamente. né? Então, isso é importante, tá, gente? Olhar que uma arquitetura de alto padrão, ela envolve muitas questões, envolve todos os sentidos, né? Como o Stephanie está falando aqui com a gente, sensações, o visual, então, na verdade, tem que ter um bom acabamento, material nobre, né? De qualidade, pelo menos. E vale a pena a gente destacar também, Mila, que assim, as pessoas às vezes acham que a arquitetura de alto padrão, ela não é acessível. Mas hoje em dia no mercado a gente tem muitos materiais de qualidade e com preços acessíveis. A gente tem muito mobiliário também. Às vezes o cliente ele não pode adquirir aquela peça, né, de um designer reconhecido, mas a gente tem muitas fábricas bacanas e que a gente consegue com um nível de detalhamento e acabamento mais refinado atender ao custo, encaixar no né? orçamento do cliente, né? Ah, muito legal isso. Olha, gente, tá vendo? A arquitetura de alto padrão, ela não se restringe só a custos altíssimos, né? Então, ela é baseada nessa questão da qualidade, do produto que você usa, de atender a essa necessidade do cliente, né? E proporcionar qualidade de vida para o usuário, né? Do espaço, seja uma loja, seja um escritório, seja na própria residência. Eu acho que o principal é o seu cliente se sentir bem, né, e ter um espaço que funcione, que seja prático, que mais do que nunca a gente está sentindo a necessidade da nossa casa funcionando de forma, né, bem prática. É verdade. Gente, olha, o assunto é fantástico, né? É incrível. A gente vai chamar a Stephanie aqui outras vezes para falar sobre isso. E assim, já agradeço muito por você estar aqui. E fica ligada. A gente está aqui no Casa Comigo com um monte de novidade, um monte de coisa legal para você que quer saber mais sobre casa, sobre morar bem, sobre paisagismo, sobre decoração, enfim, tudo para trazer conforto e você se sentir melhor dentro de casa. Então fica com a gente, Casa Comigo, e a gente volta com mais coisa depois.